Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça, hoje é o dia 12 de março. Gostaria de ler então em Isaías capítulo 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o sabais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou, diz Deus. É assim que Deus se revela a Moisés quando Deus o envia para libertar o povo do cativeiro egípcio. Como você se chama? Moisés quer saber. Que ao redor de Moisés, os deuses do Egito e todos os deuses da Palestina, todos os deuses da região e do mundo tinham um nome. Como você se chama? Deus não tem nome. Ele se chama Eu Sou, aquele que era e que há de vir. Nós vimos ontem, então, que Jesus se revela como sendo o caminho, a verdade e a vida eterna. E olha o que João está dizendo de Jesus no capítulo 1 do seu Evangelho, verso 1. No princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra é a palavra, o Logos, que é uma palavra criadora, que vai criar todas as coisas. O Cristo Jesus encarnado, que se torna Jesus, né, que recebe o nome de Jesus, é a palavra eterna de Deus. Mais tarde, no verso 14, o João vai dizer que essa palavra montou a sua tenda em nosso meio, se tornou homem, se revestiu de uma carne humana para nos salvar. Graça infinita, inclusive. Como você vê esse Cristo? Qual é o Cristo em que você crê? Ele é como esse Cristo. A pergunta que Jesus vai fazer aos seus discípulos, no capítulo 6 de João, é uma pergunta extremamente importante para cada um de nós hoje. No verso 67 a 71 do capítulo 6 de João, Jesus disse o seguinte: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pierre: Senhor, para quem iremos nós? Simão Pedro, desculpa. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Um dos 12 é um diabo, ou seja, um inimigo. Nós temos nessa história dois personagens interessantes. O Pedro, que declara que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, ele poderia ser apedrejado ao fazer esta declaração, e o Judas Iscariotes. Nós estamos aqui no dia seguinte à multiplicação dos pães, quando Jesus alimentou 5.000 homens, ou 6.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, que na época não entravam no censo. Inclusive, aqui na França, a gente diz que tinha 6.000 homens, segundo os organizadores da conferência. Segundo a polícia, tinha metade. A polícia sempre conta a metade nas demonstrações aqui na França. Uma vez eu falei isso na igreja, o povo caiu na risada. João nos diz que havia tantas pessoas. No dia seguinte, eles vão seguir Jesus até Cafarnaum, porque Jesus multiplica pão, dá de comer de graça, todo mundo quer. Aí Jesus vai pregar sério, vai falar sério dele mesmo. Eu sou a comida que vocês precisam. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Olha, está falando da mesma forma que Deus falou em Isaías capítulo 43. Eu sou. O povo fica escandalizado, claro que fica. Todo mundo vai embora, porque todo mundo vem para Jesus, porque Jesus cura, Jesus dá comida, porque Jesus abençoa, noite da bênção, culto da vitória. Todo mundo quer isso. Agora, Jesus, o pão da vida, o alimento para sua alma, seu espírito, eles não queriam. Foram embora. Não querem. Aí Jesus vai perguntar para os outros: e vocês? O que vocês querem? E Pedro fala: quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Esse é o Jesus de quem você precisa. Mas percebe que no meio daqueles discípulos, quando um declara uma coisa maravilhosa, o outro é um diabo. Quem você é? Aquele que declara que Jesus é o Filho do Deus vivo e que vai depender 100% inteiramente dele para viver? Ou você vai ser como Judas Iscariotes, que era um diabo, ou seja, um inimigo, um traidor,
que estava ali no meio, que ouvia todas as palavras, que inclusive foi enviado para fazer milagres, que viu todos os milagres e mesmo assim continuou sendo um diabo. Quem você é? Quem você é? Meu último texto, Hebreus capítulo 1, verso 3, muita gente vai dizer misericórdia. De vez em quando a gente precisa de uma exortaçãozinha assim. Não é para que a gente possa se despertar. Estamos em tempos difíceis. Não é mesmo? Aquela coisa de crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, não pode ser. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 3. Jesus é o resplendor da glória de Deus, Jesus é a expressa imagem de sua pessoa, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi ele quem nos purificou dos nossos pecados. E é ele que está sentado à destra da majestade e, como ele vai dizer mais tarde na epístola aos Hebreus, e intercede por nós. Quem é o seu Cristo? O Filho do Deus vivo ou o inimigo que você combate? Que Deus tenha misericórdia de nós.